Não desista de você. De forma nenhuma. Não desista de você. Posso falar mais uma vez? Não desista de você. Todas nós, talvez algumas em áreas, em níveis mais elevados, outras em níveis menores, mas todas nós às vezes tivemos vontade de desistir de nós mesmas. Eu não sei você, às vezes eu já olhei para mim. Sabe aquele dia que você se sente feia? Todo mundo tem esse dia. Nem vou dizer por quê. Às vezes dá vontade de contar, né? Já viu quando... Não vou falar não. Depois tem que cortar, melhor não falar. Mas todas nós, algum dia da nossa vida, a gente já pensou em desistir. Poxa, já viu naquela coisa que você está sempre errando? Quer ver ainda aquelas que são mais espontâneas? Às vezes a gente fala, né? Nossa, fulana tem pavio curto. Tem fulana que nem pavio mais tem. Ela já explode de primeira. E a dor de quem explode é que a pessoa explode, dali 10 minutos ela se arrependeu de verdade de tudo aquilo que ela falou. Que ela não deveria ter falado aquilo. Às vezes, sabe qual é a pior coisa? Provérbios fala que uma pessoa que não sabe controlar os seus sentimentos, as suas emoções, é como uma cidade sem muro. Olha só, uma cidade sem muro. Qualquer coisa entra dentro dela, qualquer coisa, qualquer destruidor, porque ela é totalmente incontrolável. Eu já lidei com mulheres e graças a Deus a cura para isso, para essa explosão, né? A pessoa não pensa. Todas nós também já tivemos momentos que a gente deu aquela resposta, que depois que a gente deu a resposta, a gente queria pegar na mesma velocidade, botar dentro da boca de novo, não deu. Quem de nós, né, já falou assim, falou, perdão, não devia ter falado, perdoa. Né? Quer ver no relacionamento com o filho, que sai umas coisas da cabeça, gente, às vezes eu falo, Deus, tira isso da minha boca. Às vezes quando a gente quer corrigir da maneira errada. Mas o Senhor, Ele é tão perfeito, sabe? E hoje quando eu estava aqui cantando com vocês, eu olhando, e Deus falou assim comigo, filha, às vezes eu tenho que deixar a gente fraca, a gente sem saber o que fazer, naquela pressão, Deus, o que eu faço agora? Aí Deus diz, agora é eu que vou entrar em ação, é eu que vou fazer. Então talvez se você chegou aqui com vontade de desistir de você mesma, não desista. Você vai ver como Deus, Ele é perfeito, até para usar essas vontades, esses momentos difíceis para construir a gente. Sabe, uma coisa que eu quero falar para você e deixar claro aqui, quando eu comecei a caminhar com o Senhor, de verdade, não mais com uma religião, eu fiz uma entrega para Deus, eu falei, Deus, eu não sei escolher os sonhos que eu quero viver. A Bíblia diz que os pensamentos do Senhor são mais altos do que a gente. São muito mais elevados. O que é uma pessoa com uma visão mais elevada? É uma pessoa que vê lá de cima, ela sabe lá na frente o que vai acontecer. A gente às vezes faz algumas orações para Deus e pela misericórdia dEle, Ele não responde. E graças a Deus porque Ele não responde. Quantas de nós aqui já agradecemos a Deus, dizendo, Deus, ainda bem que aquela oração que eu fiz, o Senhor não respondeu. Ainda bem que o Senhor não respondeu, porque eu não estava vendo lá na frente. Pastor Zezinho fala uma coisa que eu amo, ele disse que a gente sempre repete isso aqui, que a porta aberta, a gente agradece na hora e passa por ela glorificando. A porta fechada, nós vamos agradecer só depois. Você já viu que a porta fechada faz sentido depois? Nossa, ainda bem que não deu certo. Ainda bem que o fulano não aceitou. E a gente começa a entender que com Deus é assim, a gente entra num lugar de dependência com o Espírito Santo, a gente começa a depender de Deus. E todos os homens e mulheres que eu conheço aqui dessa palavra, que tiveram uma vida que brilhou, sabe, e fez a diferença onde eles estavam inseridos, foram pessoas que de alguma forma tiveram vontade de desistir, e não só vontade, motivos. E como eu estava falando, eu entreguei todos os meus sonhos para Deus. Eu falei, Deus, eu não sei sonhar. Eu preciso que o Senhor sonhe por mim, que o Senhor me construa. E hoje eu já começo a dizer assim, ai Deus, queria tanto que isso acontecesse. E parece, sabe, porque você caminha com Deus e as suas vontades vão começando a ficar parecidas. A Bíblia diz assim, você pede, mas pede mal, pede para os seus próprios interesses, e é por isso que eu não respondo. Quando você não pede para os interesses de Deus, não adianta, Deus não vai responder. Sabe, Deus, Ele começa a nos chamar no individual.
Ele nos trata, Ele nos cura, mas Ele sempre vai chamar mulheres coletivas. Ele sempre vai tirar uma mulher individualista e vai colocar uma mulher coletiva. Foi isso que Ele fez com Vasti. Tirou uma mulher que pensava nos seus próprios banquetes e colocou uma mulher que pensava coletivamente em toda uma nação. Deus é especialista em construir a gente para lançar o nosso coração nos propósitos de Deus. E às vezes as pessoas me perguntam: já teve vontade de desistir? E eu falei: já. Principalmente quando a pressão aumenta. E às vezes a gente ora assim, né? Ah, Deus, eu quero viver os teus sonhos. Eu quero viver a tua vontade para a minha vida. Eu digo para você que não tem lugar mais maravilhoso do que esse. Quando você cabe exatamente naquele lugar que Deus chamou você para estar. Às vezes quando as pessoas perguntam assim para mim: Vivi, como é que tu se sente acontecendo tudo o que está acontecendo? A gente te conhece, sabe quão simples, quão normal, né? Sempre foi e ainda continua sendo. Como é que ia acontecer algo que tu não esperava? E aí eu falo assim, como que eu me sinto? Parece que tinha uma brechinha no muro. E sabe quando nada cabe naquela brechinha? Parece que eu sou um pedacinho de madeira que o Senhor teve que pegar uma faquinha e lascar ele, sabe, lapidar ele, para que ele coubesse direitinho naquele lugar. Eu me sinto lapidada para estar naquele lugar. E tenha certeza de uma coisa: o Senhor arranca mesmo lascas da gente. Ele tira coisas da gente para que a gente caiba nos lugares que Ele nos formou para estar. Então, se Deus está arrancando coisas da sua vida, tirando partes que você considerava tão importante, talvez você pense: Deus, essa lasquinha não. Ai, essa lasquinha, pelo amor de Deus, deixa aqui, Senhor. Filha, mas essa lasquinha vai hoje. Porque essa lasquinha vai ser fundamental para você entrar naquele lugar que eu fiz só para você entrar. E tem dia de choro, e tem dia de lágrima, tem dia de questionamentos, de pressão, de oposição, de má compreensão. Se você não for ainda mal compreendida, você vai ser, se prepare. Você vai fazer o bem, vai se virar e ainda você vai ser mal compreendida. Sabe o que você deve fazer? Glorifica a Deus. Porque é mais uma lasquinha do seu orgulho que está indo, e mais da humildade de Jesus está vindo sobre a sua vida. Entrega mesmo os sonhos, porque os sonhos de Deus jamais vão morrer. Quando eu entreguei eu não sabia, mas é uma verdade. E eu digo assim: Deus, quando eu lembro dos meus sonhos antes, eu nunca imaginei, nunca sonhei estar vivendo o que eu estou vivendo. Os sonhos de Deus são muito melhores que os nossos sonhos. Eu lembro que quando o Telmo terminou comigo no namoro, ele terminou algumas vezes comigo, eu já contei aqui. E uma das vezes que ele terminou, eu passava muito mal, eu chorava. Eu não conseguia entregar aquele relacionamento para Deus. Eu não conseguia dizer assim: Deus, se o Senhor não quiser, amém. Eu estava assim: eu quero Ele, Deus. Mesmo que o Senhor não queira. Quem se identifica? Só risos. As solteiras estão assim. E eu estava: Deus, eu quero Ele é lindo. Gente, mas Ele foi sempre cuidadoso comigo, apaixonado. E de repente Ele se transformou naquele ser que terminava comigo. Eu falei: Deus, mas eu sabia. Mas eu sabia o que é que Deus queria fazer. Deus queria tirar ele do altar do meu coração. E ele estava no altar. Gente, eu dei liberdade para Deus mudar a palavra. Ele está mudando. E ele estava no altar do meu coração porque ele era tudo na minha vida. E Deus permitiu. E eu lembro que um dia eu estava tão triste. Tão triste, tão mal. E eu que estava agarrando aquilo com todas as forças na minha mão, aquele relacionamento. E sabe, a corda que você não solta, ela fere as tuas mãos. As minhas mãos estavam sangrando, eu já estava cansada. E eu lembro que eu fui para o banheiro da minha casa, que era o único lugar que eu tinha de privacidade.
Era solteira. Eu fechei a porta do banheiro. Sabe aqueles tapetinhos feitos de retalho? Todo colorido? Estava no chão. Eu me ajoelhei naquele chão, eu estava tão angustiada. E aí, eu falei, Deus, me ajuda. E Deus falou assim para mim, você precisa entregar ele para mim. E se não for ele? Eu falei, Deus, mas eu queria tanto. Mas se não for ele, filha? E aí eu fiz a oração, Deus, que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Eu chorei tanto. 3 dias depois ele me chamou. E a gente voltou a namorar. E dali 6 meses nós nos casamos. Mas tudo que Deus queria de mim era que eu entregasse. E eu vou dizer uma coisa para você. Deus não vai disputar lugar no seu coração com nada e nem com ninguém. E é por isso que Ele vai tocar em alguns relacionamentos. Ele vai tocar em áreas da sua vida, para que você entenda que Ele é o teu tudo. E que você precisa entrar nesse lugar de entrega e dependência. Sabe, para você ser uma pessoa que não desiste, você vai precisar reestabelecer um relacionamento com Deus e ouvir a voz de Deus. Porque muitos sonhos seus vão precisar morrer. Muito. Eu lembro que naquela época que estava na moda aquela música Restitui. Restitui, eu quero de volta o que é meu. Eu estava tão feliz com o que Deus tinha feito de novidade. Falei, não, Deus, eu não quero que isso restitua nada, não. Eu nem cantava, eu dizia, não, deixa essa música para lá. Porque, eu vou dizer uma coisa, tem coisas que Deus não quer restituir na nossa vida. Tem coisas que Deus quer fazer novo, de novo. Sabe, Ele não restituiu a glória da primeira casa. Ele fez a segunda casa, a glória ia ser muito maior do que a primeira. Esse é o padrão de Deus na nossa vida. E nós às vezes não entendemos. E é engraçado que você olha para a Bíblia, tantas pessoas tiveram motivos para desistir. E eu estava pensando em Neemias. Quando Neemias foi reconstruir, se você não leu Neemias, leia, por favor. Toma como uma leitura agora de final de semana o livro de Neemias na Bíblia. Você vai ver uma história linda de reconstrução e restauração de muros. E é engraçado que enquanto Neemias estava lá com o rei, lá com ele, Neemias não sofreu oposição nenhuma. Sabe quando que a vida de Neemias começou a ter oposição e pressão? Quando ele foi restaurar os muros de Jerusalém. Você está sofrendo oposição, vontade de desistir, é porque a obra que Ele está fazendo na sua vida é muito grande e vai dar certo. Toda oposição, deixa eu falar isso para você, toda perseguição, ela prenuncia o favor de Deus na sua vida. Parece que quanto mais feridos, quanto mais desacreditado pelos homens, mais acreditado pelo céu. Parece que Deus, Ele ama usar realmente as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Ele usa aquelas coisas que são fracas, que nada são, para confundir aquelas que são. É impressionante como Deus tem essa forma maravilhosa de trabalhar. Quando Ele nos toca e permite pressões, permite oposições, para que nós reconstruamos os muros da nossa vida. Todas nós já tivemos alguma brecha no nosso muro. E sabe, para você ser uma pessoa que não desiste, você tem que ter esse relacionamento com Deus, ouvir a voz de Deus, não perder o que Deus tem para a sua vida. Outros, sabe, até pensar em desistir. Eu lembro de Moisés, né, passando pela Bíblia agora um pouco, falando Neemias, Moisés matou um egípcio, ficou nervoso, fugiu para o deserto. Ficou 40 anos, mas os sonhos de Deus nunca morrem, porque uma sarça ardente lembrou Moisés de quem ele era. Tem pessoas talvez que estão aqui, que o tempo está passando na sua vida, e você está assim, não vai mais acontecer. Deus é especialista em trabalhar nos 45 do segundo tempo. Ele é especialista em fazer uma nação nascer em um só dia. Ele é Deus, Ele sabe o que faz. E Ele sabe o tempo. E eu acho tão lindo e incrível de como Deus não desiste de nós. Gente, eu lembro que na época que eu estava naquela quebraceira,
nada dava certo na minha vida, eu me movia para tudo quanto é lado, nada dava certo. E eu lembro que um dia eu estava lavando a louça, chorando, lavando a louça, chorando, e eu falando assim: Deus, o Senhor não me ama mais mesmo, o Senhor não me ama mais. Uma vez o Senhor me amou. Você já fez essas coisas com Deus? Eu faço, às vezes. O Senhor não me ama mais. Está vendo, Deus, o Senhor esqueceu, eu devo ter feito uma coisa muito errada, me fala, Senhor. Eu ficava assim com a esponja na mão, igual uma louca lavando a louça. Me fala, Deus. E naquele dia, meu telefone bipou. Não tinha nem WhatsApp na época, gente. Quando eu abri, era uma mensagem de um homem de Deus que eu admiro muito, que é um paizão para mim. E ele falou assim: eu estava aqui, ele falou, estava aqui, me veio vocês no pensamento. Sabe o que eu estou vendo? Isso e isso e isso acontecendo. Foi aquele copo de água gelada no meio daquele sol quente de deserto, aquela vontade de desistir. E sabe o que aconteceu? Dali 3 semanas aquilo aconteceu. Deus jamais vai deixar você desistir daquilo que é dele na sua vida. Jamais. Ele vai sempre trazer um copo d'água no meio daquele calor intenso, daquela vontade de desistir. E sabe, tem uma pessoa que me ensinou muito sobre a não desistir. E foi com essa palavra que eu fui curada anos atrás. Eu quero abrir uma coisa para você. Nada nessa terra tem um poder tão curativo como a palavra de Deus. Não existe nada. Você pode receber aqui uma palavra maravilhosa, ou talvez alguém possa falar uma palavra maravilhosa. Que tem palavras que a gente escuta que são inesquecíveis, não são? Tem palavras que eu guardo até hoje no meu coração. Das meninas que já ministraram, das pessoas que eu já ouvi. Tem palavras que parece que abrem espaços no nosso coração. E de todas as palavras que eu já ouvi, eu lembro que naquela época eu estava tão machucada, tão ferida, em 2011. E Deus me curou através desse homem aqui da Bíblia. E hoje, ele teria todos os motivos para desistir e não dar certo. Mas eu queria tirar lições da vida de José, que são as lições que não nos fazem desistir e que nos levam a viver os sonhos de Deus. E eu queria que você abrisse em Gênesis 37. E eu ouso dizer que da Bíblia é uma das histórias mais lindas. Mais lindas. Essa história tem uma unção. O Gênesis é o primeiro capítulo da Bíblia. Lá no 37. Eu vou ler um texto um pouquinho longo. Lá no 2. Esse é o relato de Jacó e sua família. Quando José tinha 17 anos, ele cuidava dos rebanhos do seu pai. Trabalhava com os seus meios irmãos, os filhos de Bila e Zilpa, mulheres de seu pai, e contava para o seu pai algumas das coisas erradas que os seus irmãos faziam. Jacó amava José mais que qualquer outro dos seus filhos, pois José havia nascido quando Jacó era idoso. Por isso, certo dia, Jacó encomendou um presente especial para José, uma linda túnica. Os irmãos de José, por sua vez, o odiavam, pois o pai deles o amava mais que a todos os outros filhos. Não eram capazes de lhe dizer uma única palavra amigável. Aqui a Bíblia foi boazinha, né? Certa noite, José teve um sonho. E quando contou aos seus irmãos, eles os odiaram ainda mais. Ouçam este sonho que tive, disse ele. Estávamos no campo, amarrando feixes de trigo, e de repente o meu feixe se levantou e ficou de pé. E os seus feixes se juntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos responderam: você imagina que será o nosso rei? Pensa mesmo que nos governará? E o odiaram ainda mais por causa dos seus sonhos e da maneira que os contava. Pouco tempo depois, José teve outro sonho. E mais uma vez contou aos seus irmãos: ouçam, tive outro sonho, disse ele. O sol, a lua, as 11 estrelas se curvavam diante de mim. E dessa vez contou o sonho não apenas aos irmãos, mas também ao seu pai, que o repreendeu dizendo: que sonho é esse, meu filho? Por acaso eu, sua mãe e seus irmãos viremos e nos curvaremos até o chão diante de você?
Os irmãos de José ficaram com inveja dele, mas seu pai se perguntou qual seria o significado daqueles sonhos. Eu queria tirar algumas lições dessa palavra, desvendar alguns segredos, para que a gente possa não enterrar os sonhos que Deus nos dá. Primeiro eu quero dizer para você, Deus fala através de sonhos. Mas se você é uma pessoa que anda com Deus, porque conforme o seu Deus, conforme a revelação que você vai ter. Outro dia uma moça, ai pastora, chegou aqui desesperada, eu sonhei com o chifre do capeta. Que o chifre do capeta vinha no meu quarto. Eu assim, e ele vinha e era horrível, um cheiro de enxofre no meu quarto. E eu sonhava que aquilo era muito real, me acordei mal. Eu falei, Falei, que estranho. Aí ela sentiu um cheiro ruim no meu quarto. Foi uma presença do mal. Eu falei, como é que anda a tua vida? Ela branqueou. Tu anda em desobediência aos teus pais. Ela assim. E tu tá fazendo coisa escondida dos teus pais? Pois é. E ela assim, e eu tô vendo muito filme de terror. Eu falei, o que será, né? Aquilo que você alimenta, aquilo que você traz para a sua vida é aquilo que vai sair de você. Quando você vê filme de terror, você está comunicando ao oculto, as obras do diabo. Ei, eu gosto, tá? Eu quero, pode vir no meu quarto. Quando eu falei isso para ela, tá amarrado, tá repreendido. Sabe o que amarra e repreende? É uma obediência a Deus. É uma vida que caminha com Deus. Deus fala através de sonhos? Fala, mas se você caminha com Deus. E eu quero te encorajar a ser uma mulher que caminha com Deus. E deixar Deus falar com você até quando você dorme. Amém? Posso ouvir um amém? Primeiro segredo que eu quero falar, tem vários, mas eu separei alguns. Sonhe. Sonhe mesmo. Busque sonhar os sonhos de Deus. Sabe, é tão lindo quando você recebe revelações dos sonhos de Deus para a sua vida. Quando você diz, quando o Senhor inclina seu coração para algo. E você fala, por que eu não pensei nisso antes? Que lindo isso. Mas eu vou te dar um segredo. Sonhe, mas cuide com quem você compartilha os teus sonhos. José sonhou. Ele compartilhou com os irmãos que morriam de inveja dele. Ele compartilhou e gerou mais ódio. Era para José ficar calado, quieto. Deus já estava mostrando para José o que José seria, o que Deus faria através de José. Mas é tão difícil quando nós compartilhamos com pessoas que não se alegram com a gente. Você já compartilhou algo com alguém e você viu o semblante da pessoa esmurecer na sua frente? Eu já. Uma vez eu cheguei num evento, que eu ia ministrar nesse evento, e a pessoa se sentia dona do evento. Ela estava lá de dona. Ela que mandava. Aí eu lembro que eu cheguei no evento e ela quis me dar um lugar para sentar. Aí a dona do evento falou assim, não, ela não vai sentar, ela vai ministrar. O semblante dela caiu. Ela ficou assim, Aí eu pensei, essa não se alegra comigo. E é tão triste quando você tem do lado de você pessoas que não se alegram com você. Se você ainda caminha com Deus, você vai ter sensibilidade de, na hora que você vai contar, parece que Deus fala, não conta. Sabe por quê? Infelizmente a Bíblia não esconde que existe inveja. E existem pessoas que não se alegram conosco. Sabe, quando a gente está passando uma dificuldade, é muito fácil, às vezes alguém vem ajudar, dar uma cesta básica, vem cá. Mas você já viu quando você está passando por um momento legal, quando você tem uma vitória, quando algo bom acontece na sua vida, como é difícil achar pessoas que se alegram com você. Como é difícil. Então, para você não desistir, porque sabe o que dá vontade de desistir? É quando a gente vai compartilhar com alguém que mata a gente por dentro. Quantas vezes eu já falei, uma vez eu falei para uma pessoa, Deus me mostrou um ministério de mulheres. Não era nem tão assim, hoje tem tantos, mas na época, eu acho que era 2003. Deus mostrou eu com as mulheres, ministrando com as mulheres. E essa pessoa falou, tu tem bebê pequeno, o que tu quer com as mulheres? Quase que eu enterrei. Quase. Mas eu fui para a presença de Deus e Ele falou, é isso que eu te dei nas tuas mãos. Então sabe com quem você compartilha? Com quem vai se alegrar com você. É igual Isabel e Maria.
Os meninos mexem no ventre. A verdadeira amiga é aquela que olha no teu olho e fala: ai, que alegria que isso está acontecendo contigo, eu nem acredito. Porque compartilhe os seus sonhos com quem acredita em você, com quem ama você. Posso ouvir um amém? Para você não desistir. Gente, a inveja corrói. Coisa mais triste. Você já viu um ambiente de competição? Ele é terrível. Às vezes eu vejo histórias de cunhadas que têm os filhos na mesma idade. Você já viu como é que é? Ai, o meu já andou. Ai, o meu já tem dente. Ai, meu Deus. E vive uma competição. Sabe o que você faz? Sai da competição. Sabe um segredo? Não compete não. Não briga não. Deixa. Em nome de Jesus. E se possível for, guarde aquelas questões pessoais da sua vida. Guarde. Já viu aquele almoço da família, café da tarde? Não abra seu coração naquele lugar. Porque José abriu para a família, gente. Aí você pode pensar, ele abriu para os irmãos, para o pai. E foi ali. O Telmo fala uma coisa que eu acredito que é verdade. A pedrada que dói não é aquela que é de longe, é a de perto. E às vezes o inimigo vai usar, não são as pessoas que não têm voz na sua vida. Se um fulano de lá diz, ela é chata, ela é feia, nem te conheço. Mas se vem de uma pessoa que eu amo, da minha família, vai me ferir. As pedradas de perto doem. Compartilhe com quem vai ajudar você a viver isso. Compartilhe com pessoas que têm tudo a ver com esse propósito. Às vezes está nascendo um sonho, igual agora, está nascendo um sonho. A gente está compartilhando com quem já está nisso. Uau, quem vai se alegrar com isso? Faça isso, para você não desistir do que Deus tem para a sua vida. Cuide em quem você compartilhe. E sabe, eu vou dar uma... Ai, Jesus, me ajuda. Mas eu vou falar. Analise os seus relacionamentos. Estabeleça limites. Jesus amava todos. E Ele ama todos. Mas Ele não chamava todos para subir o monte com Ele. Quando Ele ia curar alguém, que Ele precisava de pessoas, Ele convidava 2, 3. Sabe, Jesus nos ensinou que relacionamentos têm níveis. Tem limites. E sabe qual é o nosso problema? Às vezes a gente quer contar aquela coisa valiosa para aquela pessoa que tem problema na língua. Ela tem o problema de falar. E você vai logo falar para ela. Aí depois você diz, ai, ela contou. A culpa foi sua. Se o problema dela é ser fofoqueira, você deu ali, na mão dela. Para ela você não conta. Para ela, quando ela pergunta, como que tu tá? Eu tô bem, tá tudo ótimo. Faz igual a Sunamita, vai tudo bem contigo, vai tudo bem. Ela foi só falar com o homem de Deus. Falem com mulheres que caminham com Deus. Falem com homens que têm a voz de Deus na sua vida. Sabe qual é o problema? A gente também compartilha as nossas dores. Às vezes a gente não quer conselho, a gente quer concordância. Quantas vezes nos aconselhamentos eu estou aconselhando, aí eu falo assim, não, mas você está errado, seu marido está certo. Não, você não está me entendendo. Dá até uma zica na pessoa, ela fica assim, não, você não está me entendendo. Já viu aquelas mulheres que dá zica? Eu falei, não, eu estou te entendendo, mas é que ele está certo, você está errada. Não, vem cá, olha bem no meu olho. Estou olhando. Às vezes a pessoa não quer mudança, ela quer concordância. Concorde comigo. Olha como eu sou uma vítima. Nesse lugar não há mudança. Estabeleça limites. Primeiro nível, são os conhecidos. Já viu aqueles conhecidos? Conhece informação geral um do outro, mas não se envolve. É aquele que nós conhecemos de vista. Ai, tu conhece a fulana? De vista. Como é que é conhecer de vista? Oi, tudo bem. Você estava estudando na escola, ela era lá do 7º ano, você era do 5º. Você conhece essa fulana assim, oi, do pátio. Depois cresce, casa, de vista. Para isso você não abre o seu coração. Amigos gerais. Conhece informações gerais um do outro, mas não se envolve. Já viu? Ai, que saudade. Saudade de nada, é mentira. Ai, vamos dar um jeito de marcar alguma coisa. Vamos. Nunca marca nada.
Já perdeu, já não anda mais junto, já perdeu. Gente, sabe de uma coisa? Tem coisa que perdeu. Tem pessoa que tinha lugar na nossa vida, hoje não tem mais, perdeu. Já viu como é cansativo trazer para perto uma pessoa que Deus já tirou? Você tenta marcar e não dá certo, e ela não pode no dia, você não pode, até o dia que você desiste, não é mais. Entenda o que o céu está fazendo. Oh, Jesus. Quarto, amigos próximos nós temos. Gostam um do outro, eles gostam de passar tempo livre juntos, abrem seu coração e sentem um nível profundo de aceitação. É tão legal, né? Às vezes você não se vê sempre, mas quando se vê parece que nunca ficaram separados. Não tem gente assim? A gente não precisa estar junto sempre, mas quando se encontra, acende aquela chama. Ai, que vontade de passar mais tempo com essa pessoa. Ai, que vontade de conversar com ela. Mas ainda não é o nível. E aí a gente tem os amigos íntimos. E aqueles que às vezes faltam, aliás, sobram-se os dedos nas nossas mãos para contá-los. Eles têm as mesmas características que a gente, e até as mesmas características desses amigos próximos. Mas há uma diferença. A vida deles está comprometida com a mesma visão que nos incendeia. O versículo que ela lê na casa dela é aquele que Deus falou com você. É impressionante a ligação no espírito. E para esses, se você os tiver, abra o seu coração. Sem medo, chore. Diga que você não quer mais, que você quer desistir. Isso é que ela vai dizer, você não desista. Ela vai dizer, não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Quantas vezes eu quis desistir e as minhas amigas me agarraram pelos ombros. Ei, Deus não te chamou para desistir não. Deus não te chamou para desistir agora. Deus não te trouxe até aqui para você desistir. Nós precisamos ser sacudidos por pessoas. Então se rodeie das pessoas certas. Às vezes você só está em confusão, sabe por quê? Você está confundindo tudo. Colega de trabalho. Gente, colega de trabalho é colega de trabalho. Pode acontecer do colega de trabalho ser o nosso amigo íntimo? Pode. Mas não todos. Por favor, entenda que a sua vida tem níveis. E quando você se rodeia das pessoas certas, você não desiste. Outro. Uma coisa que quer fazer a gente desistir. O início das coisas. Já percebeu como iniciar é difícil? Quer ver a dieta? Eu já sei que tem um povo que faz assim, ó, não, hoje é sábado, né? Eu vou comer tudo que eu quero hoje. Amanhã é domingo, vou comer tudo que eu quero amanhã. Mas segunda eu começo, tu vai ver. Quando chega segunda pela manhã, você está firme e forte. Meio-dia você já começa a se sabotar. Quando chega a noite, acabou. Aí você desiste, só na próxima segunda tentativa. Porque já é terça, grupo de convívio, daí depois já é quarto, cafezinho com a amiga, e ali vai. E aí foi, né? Começar é difícil. E começar aonde a gente não queria começar, dói e é mais difícil. E sabe por que eu acho que começar assim é proteção de Deus? Porque quantas coisas nós já começamos na empolgação. Eu vou fazer isso, vai dar super certo. Deu 2 meses. Eu tenho uma amiga que ela se empolga tanto quando ela vai começar alguma coisa. Eu até já fico assim, compro o melhor tênis. Não, agora eu vou correr, guria, tu vai ver, eu vou correr. Nossa, eu vou correr. Comprei esse tênis aqui, olha, é top para corrida. É? Então essa calça aqui, ela dá mais velocidade. R$300 a calça. Falei, nossa, que velocidade. Esse top aqui, ó, segura tudo. Tu vai ver eu na avenida, guria, eu comprei um fone. Tô preparada, 2020, falei, tá. Aí esses dias chamei ela. Daí, fulano, teu tênis. Pois é, guria. Meu tênis está na caixa. Não estou tendo tempo. Não consigo. A gente na empolgação, a gente faz tudo. Mas sabe por que Deus permite que alguns começos sejam difíceis? Para que a gente não desista. Quando você, mesmo no início, continua e persevera, você vai colher frutos. Tem frutos que só a perseverança te dá. Tem algumas coisas que você vai viver que só uma vida constante com Deus vai te dar.
Você vem no culto, recebe uma palavra, glória a Deus, mas realmente os frutos que Deus tem para a sua vida é só quando você persevera em algumas áreas e você vai colher eles. É lindo isso. E José, ele começa, e é interessante que depois que ele fala do sonho dele, que os irmãos não suportam ouvir mais a cara dele, ver mais nada, os irmãos pegam José, jogam no poço. E olha que interessante, José ganhou uma capa colorida do seu pai. A primeira coisa que os irmãos fazem é arrancar o objeto da inveja. Arranca a capa colorida, joga ele no poço, pega a capa colorida, mancha de sangue, e fala para o pai, um bicho comeu ele. Pega ele e vende para uma caravana de escravos. E então José é vendido como escravo. E todo mundo olha e diz, ai, tadinho de José. E Deus está falando, é isso mesmo que eu quero que aconteça. Porque esse lugar de escravo está levando ele para ser o governador do Egito. É isso mesmo que eu quero que aconteça. Às vezes você pensa que na sua vida está dando tudo errado. Mas o céu está falando assim, ó, está dando tudo certo. Eu separei isso, eu quero que aconteça isso na vida dela. Eu lembro. E Jacó teve que começar sendo escravo. Que começo difícil. Eu lembro que quando nós começamos a Abba Pai, o meu marido ministrou uma palavra. Quando era lá na Abinha, a gente fala Abinha, que era um lugar bem pequenininho. E ele ministrou uma palavra que eu amo, que se você não ouviu ainda, ouça. É cultuando com entendimento. Ele ministrou numa ceia, no domingo pela manhã, essa palavra. E aquilo mexeu tanto comigo. Sabe aquela palavra que vem e te destrava? E eu falei, ah, meu Deus, o mundo teria que ouvir essa palavra. E eu mesma queria ter ela guardada para ouvir milhões de vezes. E aí, eu falei, acabou o culto, a gente foi para casa no carro. Eu falei, amor, vamos começar a gravar as ministrações em CD. E a gente dá para os irmãos. E a gente ouve depois em casa. Gente, nós começamos a gravar assim. Isso aconteceu? Aí o menino assim, acho que foi o Rodrigo, ai, vamos fazer um canal no YouTube. Porque não se usa mais CD, daqui a pouco não vai ter mais CD, a gente bota as ministrações no canal. E eu tinha um print de quando foi criado o canal, tinha 150 seguidores. Um começo. A Bíblia fala em Zacarias, né? 4:10, não despreze os pequenos começos. E ontem, para a glória de Deus, nós batemos 100 mil seguidores na Abba Pai Church. 100 mil seguidores. Nós vamos ganhar a primeira plaquinha. Ontem o Mídias, nós lá no grupo do Mídias, né, pessoal? Está feliz da vida, porque é uma conquista. É uma conquista do reino de Deus. Não é uma conquista de números, como nós somos bons. Não, são 100 mil casas onde a palavra chega. São 100 mil pessoas que ouvem a palavra de Deus, que são transformadas. Não despreze os pequenos começos. Às vezes, Deus vai te falar assim, ó, faz isso. E você, hã? Se você está conectada com Deus, você mesmo não entendendo, você faz. Porque os primeiros começos, eles prenunciam grandes coisas em Deus. Se Deus tem pedido coisas pequenas para você, não deixe de fazer. Vá e faça. Não despreze os primeiros começos. E José não desprezou. E eu acho lindo que fala, eu vou ler, mas não precisa abrir, diz assim: e quando José foi levado para o Egito pelos negociantes israelitas, eles o venderam a Potifar, um oficial egípcio. E olha o que fala, lá no 2, o Senhor estava com José, por isso ele era bem sucedido. E eu faço uma pergunta com você hoje, o Senhor é com você? O Senhor é com você? E sabe quando o Senhor é conosco? Quando ninguém está nos olhando, é ali que nós sabemos se o Senhor está conosco. Quem é você quando você tem uma oportunidade de mentir e ninguém vai ficar sabendo? Quem é você quando você tem a chance de fritar a sua amiga a óleo e alho para outra, numa frigideira, contando o que você sabe da vida dela, abrindo segredos, sendo desleal? O Senhor é com você.
Você é uma mulher íntegra. O Senhor é com você. Porque se o Senhor é com você, eles podem te jogar num poço. Eles podem fazer você de escravo. O Senhor é com você ali. O favor de Deus está sobre a sua vida. Você pode estar num palácio e não ter o favor de Deus, e estar dentro de uma prisão e ter o favor de Deus. Eu preguei essa semana no presídio, na ala feminina, na penitenciária feminina. E eu estava com saudade daquele lugar. E quando eu sentei lá, aliás, quando eu vi elas sentadas, Deus falou assim para mim, ó, aqui tem médicas, enfermeiras, professoras, aqui tem mulheres donas de casas, esposas, aqui tem ministras do Evangelho, mulheres que eu chamei para ministrar, e esses sonhos aqui estão todos enterrados, mas diz para elas que eu sou o ressuscitador de sonhos, eu sou aquele que faz nascer outra vez. E quando eu falei aquilo, elas começaram a chorar. E o Espírito Santo foi me lembrando, filha, os meus sonhos não podem morrer, não importa o nível que esteja escondido ou guardado, não importa. Eu quero dizer isso para você, não importa onde você está hoje, o Espírito Santo vai fazer você renascer. Sabe outra coisa que nos faz desistir? Errar nos faz desistir. Quando você erra, você tem vontade de desistir. Gente, as maiores brigas no casamento não é o erro em si. Porque se fosse o erro em si, o que a gente ia fazer? Poxa, errei. Me desculpa, me perdoa, errei. Mas o que acontece quando a gente erra? Não, eu não errei, você errou. Foi tu que errou. Sabe por que eu falei nervosa contigo daquele jeito? Que eu te chamei de idiota? Porque você me deixou nervosa. Era só dizer, me perdoa. Eu errei, eu falei ríspida contigo. Mas a gente não. Existe uma briga de quem está certo. Sabe de uma coisa? Errar faz parte de crescer. Errar faz parte de melhorar como pessoa. Sabe quando que eu meço o caráter de uma pessoa e a maturidade dela aqui mesmo, às vezes na igreja, nos meus relacionamentos, é quando eu vou corrigir. Eu falo, ai fulana, você errou. Não devia ter falado aquilo. Aí ela já fala assim, poxa, é verdade. Me perdoa, não vai mais acontecer, me perdoa, realmente. E aí quando é uma pessoa que é imatura, eu falo, você errou. Tá bom. Só isso. Aí eu já digo, meu Deus, aqui o trabalho vai ser mais intenso. Sabe, reconhecer erro nos levanta e nos chama para o propósito. E sabe, eu tinha uma dificuldade de reconhecer erros gigantesca. Acho que é só eu, né? E lá na Transilvânia, as pessoas de lá. O resto aqui, ninguém. Em nome de Jesus. Eu tinha muita dificuldade, gente. Quando eu vi que eu tinha errado, é como se eu tivesse um chicote emocional, que eu ficava me chicoteando porque eu errei. E eu já dei cada gafe. Sabe quando você dá uma gafe numa conversa? Eu já dei cada gafe. Uma vez uma moça, bem chique, estava ela, Thelma e eu. E sabe quando você está naquele período que você está de coque, sem maquiagem, com aquela calça sua pingada de água sanitária, e eu com a Bela e a Bela chorando. Sabe quando você fica nervosa com o filho? Você fica assim, ó, ai, cala a boca. E ela bem chique, bem bonita assim do meu lado, conversando eu, ela e o Thelma. E ela, ai, tal. Fala duas línguas e eu ali, sabe? Ai, aquele dia eu falei, meu Deus, cuida de mim. Olhei para a unha do meu pé, não estava feita, fazia assim, caso. Aí, você já viu quando a sua unha do seu pé não está feita, você está bem feliz assim, aí quando você olha, você bota. Aí, eu sei que é assim. Daí, eu fiz um comentário infeliz. Ela tinha um comércio. Ela falou, ai, tal. Daí eu bem infeliz. Nossa, eu amo, mas é tão caro, né? Aí o Thelma assim, ó. O Thelma, ô amor. Tipo, me olhou assim, né? E eu falei, Aí ela, você acha? Aí eu me senti, nem vou dizer o que eu me senti. Daí eu falei, meu Deus. Eu me senti tão burra aquele dia. Eu falei, meu Deus, o que eu falei? Aí eu fiquei me martirizando. Eu fiquei uma semana. Ai, por que eu falei tão caro? Eu não devia ter dito aquilo. Aí a gente fica se martirizando.
Quer ver quando você fala uma coisa, você já fez um julgamento que não era para ter feito? Ah, tu fez aquilo por causa disso, né? Não, é porque a minha avó tinha falecido. Você fica assim, você quer, né? Meu Deus. E deixa eu dar uma dica, geralmente a gente julga os outros com a régua que nós temos de medir. A gente julga pelo que a gente é. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa, ela sabe por que a fulana fez aquilo? Por causa disso, disso e disso. Falei, como é que tu sabe? Ela ficou assim. Falei, porque tu faria isso? Porque tu faz isso? Cuidado no julgamento. Às vezes você não está revelando o outro, você está revelando você. A gente está revelando quem a gente é. E sabe, eu tinha uma coisa, eu não queria admitir, mas eu entendi que, olha o que eu misturava. Eu achava que correção era igual a rejeição. Então eu pensava assim, que quando Deus me corrigisse, eu tinha errado, eu tinha falhado e não tinha mais chance para mim. Sem entender que é muito pelo contrário, que Deus corrige aquele que ama. Que o filho que é filho é corrigido. E quando nós somos corrigidas, nós melhoramos como pessoa. E eu queria te encorajar nessa noite a não fugir das correções de Deus. Se aquela sua amiga teve coragem de dizer para você quem você é e você ficou chateada com ela, volta lá e diz, amiga, me perdoa, eu quero ouvir mais sobre quem eu sou. Sabe, valorize as pessoas que falam para você quem você é. Nós precisamos do Natan na nossa vida, aquele que olha nos nossos olhos e fala a verdade. Não ande só com pessoas que ficam te alisando, ande com pessoas que te encorajam, mas também que falam a verdade para você melhorar como pessoa. Mas uma coisa eu quero que você entenda. Alguns erros têm consequências. E uma vez, eu fui confessar uma situação que tinha acontecido, um erro meu, para uma pessoa muito sábia. E ela falou assim comigo, não, está tudo certo, tudo resolvido, mas não esqueça, por favor, filha, que você vai colher cada semente que você plantou. O perdão de Deus, ele vem, mas a colheita, ela é nossa. E sabe o segredo que ele me deu? Colha bem rápido essa colheita e comece a plantar uma nova colheita diferente. E daqui a pouco tudo vai se transformar. E por último, o cansaço nos tenta para desistir. E eu quero deixar um princípio nessa noite. Descanse, em nome de Jesus. Deus, Ele é imutável, Ele não se cansa, Ele não tem sombra de variação. E a Bíblia diz que no 7º dia Ele descansou. Você acha que se Deus não precisa descansar, por que Ele descansou? Para nos ensinar um princípio. Existem coisas na nossa vida que só acontecem quando a gente descansa, já percebeu? Já viu aquelas mulheres que tentam engravidar, tentam de tudo. E fico tentando e faz isso e faz aquilo. Aí quando ela desiste, não adianta, não vou mais engravidar. Gente, comigo foi assim. Eu com 35 anos na época, eu falei, não adianta. Eu chorei, eu estava chorando em casa. Eu falei, quer saber, Deus, eu não quero mais filho também. Deu, é só vitória e deu. Eu estava tentando há 6 anos engravidar. Eu chegava a notar o período fértil. Quando dava o período fértil, eu falava, amor, eu queria ter mais um bebê. E eu chorei, aí eu fiquei indignada. Eu falei, tá bom, Deus não quer me dar, amém. Eu vou emagrecer, eu vou para a academia. Emagreci 12 quilos. Comecei a malhar, ficar musculosa. Aí um dia eu estava na esteira, liguei a esteira, 6 da manhã, gente, isso é inédito. Inédito, quem me conhece sabe. Meu trabalho era às 8 da manhã, 6 da manhã eu ia para a academia. Eu estava focada. Mas Deus gosta disso, né? Aí eu estava assim, na esteira, ia botar para correr no 10. Uma voz assim, bota no 5. Eu falei, estranho. Ficou no 5, eu caminhando na esteira. Eu falei, que estranho. Minha mão desceu pro ventre, já está aqui. Eu falei, ué. Aí, saí da esteira naquela semana, aquela voz, não tinha nem atrasado, tá grávida. Atrasou no 3º dia de atraso, fui na farmácia, eu falei, moço, qual é o exame mais barato que tu tem? Porque a situação não estava boa na época. Aí eu tenho aqui na promoção de R$6.
Falei, é esse, meu número. Entrei para dentro do meu trabalho na época, mas assim, por um desencargo de consciência eu fiz o exame. Fiz no potinho xixi, sentei, gente, eu quase desmaiei, eu estava grávida. A Isabela já estava a caminho. E foi só eu descansar. Quantas mulheres que você conhece que elas adotam, já no segundo mês de adoção, engravidam. Sabe o que isso quer nos dizer? Quer nos dizer que existem coisas que acontecem só quando a gente descansa. Eu quero te encorajar, descanse. Entregue no Senhor, coloca nas mãos de Deus. Não desista. Faça como eu, vá dormir. No outro dia, na mesma hora, na palavra Valadão, fala, eu vou. Eu falei, é assim que acontece, gente. Eu falei, Jesus, é assim, é tão bom, né, Deus? Depender de Ti. Então, não deixe. E eu queria te dizer uma outra coisa. Que no final da história de José, ele encontra os irmãos. Lá no final já. José já é o governador do Egito. E os irmãos não reconhecem ele. Deixa eu falar uma coisa para você. Se envolva no processo de Deus. Que as pessoas que te conheciam antes olhem para você e não te reconheçam. Para que as pessoas tenham que te conhecer de novo. Eu lembro que passaram anos, as pessoas falavam, meu Deus, o que Deus fez na tua vida? Que as pessoas olhem para você e digam assim, meu Deus, o que Ele fez na sua vida? Quem é você? Quem é essa nova você que está aí? Porque depois que você vence esses inimigos, você não desiste, você alcança o propósito de Deus para a sua vida. Queria que você se colocasse de pé nessa noite. Eu quero orar por você. Quero orar por sua vida essa noite, para você não desistir. Talvez você está tão desanimada, porque você se envolveu com um relacionamento errado. Você está andando com pessoas erradas. Talvez aquele apoio que você queria tanto na sua família não veio. Você vê os seus sonhos, parece tudo aquilo que você sonhou indo por água abaixo. Mas eu queria orar por mulheres aqui nessa noite, que vão fazer uma escolha hoje. Vão abrir mão dos seus sonhos para viver os sonhos de Deus. Talvez os seus sonhos, alguns deles já foram, mas sabe de uma coisa? Deus tem sonhos melhores para você. Coisas que você nunca imaginou, que nunca penetrou no seu coração. Eu queria orar por você hoje aqui. Eu queria ministrar sobre a sua vida. Eu queria te dar a oportunidade de fazer desse lugar aqui um altar de entrega. E dizer assim, Deus, eu não consigo abrir mão daquilo, sabe? Talvez seja uma pessoa na sua vida, um relacionamento errado que você não consegue abrir mão. Talvez é um vício, talvez são desejos e você não está conseguindo. E você precisa dizer, Deus, eu quero entregar. Talvez seja até um ministério, você está tentando, você fala, filha, espera. Deixa eu construir você, espera. Não faz. Eu quero dizer uma coisa para você, não é a luz que se coloca no lugar, é o dono da casa que coloca ela e posiciona. Deixa o dono da casa posicionar você no lugar certo. E eu quero orar por você nessa noite, por você que está nessa situação. Você pensou em desistir essa semana, você não está bem. E você quer entregar os seus sonhos para Deus. Deus, eu quero entregar. De uma vez por todas, eu quero viver aquilo que é teu. E eu queria te convidar para vir aqui, para a gente orar por você. Queria que apagassem as luzes. Em nome de Jesus, eu quero orar pela sua vida. Vem cá, eu quero orar por você. Enquanto nós cantamos, eu quero ministrar o seu coração. Faz uma entrega hoje, como eu fiz aquele dia lá no banheiro. Dizendo assim, Deus, não mais a minha vontade, não mais os meus sonhos, eu quero viver os que o Senhor tem para a minha vida. Ah, Deus, os meus sonhos só me levaram para lugares tão ruins e eu não sei mais o que fazer, Pai. E eu preciso do Senhor, eu preciso viver aquilo que é teu. Eu quero abrir mão das minhas organizações, eu quero abrir mão do meu perfeccionismo, eu quero abrir mão de quem eu sou, abrir mão daquilo que eu acho certo. E eu quero a tua vontade, Pai, na minha vida. Eu desejo viver a tua vontade, Deus. Toca, Pai. Começa a organizar os relacionamentos na minha vida. Me dá sabedoria dos níveis que o Senhor quer trazer sobre mim. Vem sobre mim com graça, com favor. Aqui ainda tem lugar aqui na frente. Pode vir, ó.
Chega mais para cá, ó. Isso. Cabe mais gente, isso. Isso, tem mais vaga aqui na frente, isso. Saiba de uma coisa, o Espírito Santo te trouxe aqui, não por acaso. O Senhor quer fazer uma aliança com você hoje. Ele quer falar para você assim: ei, enquanto você entrega para mim, eu faço aquilo que você não consegue fazer. Enquanto você se entrega para mim, aquilo que você jamais sonhou começa a acontecer, aquilo que você jamais pensou. Eu vejo Deus estabelecendo tanta esperança em coração de algumas mulheres aqui. O Senhor te trouxe para esse lugar, te arrastou, porque Ele quer marcar você nessa noite. Enquanto nós cantamos, eu quero que você pense sobre isso, não desista. Fala com o seu pai, faça essa entrega. Faça essa entrega, que os sonhos de Deus jamais vão morrer. Algumas frustrações te trouxeram para esse lugar. Senhor, tem mulheres aqui que o coração está dolorido. Seu coração está tão dolorido, você não tem esperança do amanhã. Deus está falando para você: eu trouxe você aqui para você entregar essas frustrações para mim. Esses sonhos que se transformaram em frustrações, entregue eles para mim. Porque eu sou um Deus que eu tenho novos sonhos para você. Os meus pensamentos são mais altos que os teus pensamentos. Aquilo que é do meu coração é muito maior do que aquilo que você pode imaginar. E eu só preciso, Deus está falando com algumas pessoas aqui, que você se entregue para mim de verdade. Tem mulheres aqui que flertam com Deus. Você se entrega hoje, mas amanhã você volta atrás. E Deus está falando: entrega, se entrega para mim. Eu quero você totalmente para mim. Porque enquanto você se entrega, eu posso fazer na sua vida. Eu fui numa conferência ano passado, e eu recebi na mão, enquanto eu estava cantando antes de subir para ministrar, eu recebi um desenho de uma mulher. E ela disse assim para mim: eu vi 7 chaves na sua mão. Eu vejo Deus te levantando como uma libertadora. E eu não sei se todo mundo consegue ver a foto da chave, mas eu creio que não. E é uma chave que não é comum, esse desenho dessa chave. No mesmo ano, eu estava numa outra conferência, e eu recebi uma chave igualzinha do que a pessoa desenhou. E Deus sinalizando assim para mim: estou colocando chaves nas mãos para que você destrave vidas, destrave sonhos, destrave propósitos. Quando você caminha com Deus, tudo faz sentido na sua vida. Até um desenho rabiscado num papel. E sabe, é para esse lugar que Deus quer levar você. Às vezes nós estamos muito no humanismo, naquilo que a gente entende. Deixa eu falar uma coisa para você: abra mão daquilo que você entende para receber o que o céu deposita sobre você. Às vezes você não vai entender tudo, você vai precisar confiar. E eu vejo mulheres aqui com um convite Deus está fazendo: ei, confia em mim, dependa de mim, porque eu não vou desistir de você. Eu não desisto dos sonhos que eu tenho para a sua vida. Deus está chamando você para um relacionamento profundo com Ele. Não é o que você pensava, é o que Ele pensa. Você pode dizer assim: amém, eu quero aquilo que o Senhor pensa ao meu respeito. Eu desejo aquilo que o Senhor pensa ao meu respeito. Será que eu tenho mulheres aqui que são o coração da noiva? Será que eu tenho mulheres aqui que são apaixonadas por Jesus e são apaixonadas pela presença de Deus? Será que tem? Será que tem mulheres aqui que vão para o seu secreto e clamam pela presença de Deus? Ei, será que você está escondida aqui dentro? E você é o coração da noiva? Você é aquela que é apaixonada por Jesus? Você está aí? Você está aí, eu tenho uma palavra para você. Ei, você que é o coração da noiva, você sabe que é você. Você geme pela presença de Deus. Você já deixou as suas feridas para trás. Você já não quer mais viver os seus sonhos. Você quer viver a vontade de Deus para a sua vida. Não importa. Você quer pagar o preço, sabe de uma coisa? Deus está falando para você aqui. Deus está falando para você: eu vou fazer você bater intensamente pela minha presença. Eu vou te visitar lá no seu secreto, lá na sua casa. Lá na sua casa eu vou visitar você. Eu vejo Deus visitando mulheres aqui agora, com uma presença, com fogo da graça de Deus. Enche o coração da noiva agora, Deus. Tem mulheres aqui que são o coração da noiva. Enche
Enche elas da tua presença. Enche, enche da tua glória. Enche, mais, 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 mais. Enche-me, vem, enche-me. Eu continuo a quebrar os meus medos, os meus anseios. Eu continuo a me lançar em teus braços de amor, em teus braços de amor. Será que você pode? Será que você pode olhar para Jesus por um momento agora pela fé? Será que você pode olhar para os olhos de Jesus? O que tem nos olhos de Jesus? Olha nos olhos de Jesus agora. Você consegue enxergar o que tem nos olhos de Jesus? Ele é apaixonado por você. Ele tem te atraído para esse lugar. Tem mulheres que precisam ir mais profundo nesse lugar. O Espírito Santo está curando algumas mulheres aqui ainda. Sabe por quê? Ele está convidando você para esse lugar profundo. Sabe de uma coisa? Quando você diz sim, Ele vem. E essa unção, ela vai ser muito maior lá no quarto. Quando sai todo mundo de casa e você fica só com Ele. Você precisa experimentar isso. Você precisa viver isso. Eu vejo sobre a sua vida algo muito forte de Deus. Você quer. Você tem desejado tanto tempo para que Deus te pegue de jeito. E Deus está te pegando hoje, filha. Ele está mudando. Sabe como que fala? Divisor de águas na sua vida o dia de hoje. O Espírito Santo vai vir sobre ti com tanta graça, com tanto favor. Eu vejo tanta fome, tanta sede de Deus dentro de ti. Eu vejo tanto desejo de se assentar com Ele, de conhecê-lo. Sabe, eu vejo Jesus acariciando os teus cabelos, dizendo: ei, eu vou te chamar para um tempo comigo, onde eu vou falar ao teu coração, onde eu vou ministrar ao teu coração. Existe uma palavra que vai te nortear nesses dias, e é a entrega. Quando você começa a entregar tudo, começa a entregar, não retém mais nada. O Espírito Santo está chamando você para esse lugar. Queria que você levantasse as suas mãos e dissesse: eu quero ir para esse lugar, Deus. Eu desejo. Sabe, às vezes o ministério é o nosso inimigo de estar nesse lugar. Às vezes quando Deus levanta você, e você às vezes foge e se esquece desse lugar. Deus está falando aqui: eu vou fazer coisas lindas com vocês, mas por favor, não se esqueçam de mim. Não se esqueçam da minha presença. Não se esqueçam que é eu que faço todas as coisas. Eu quero te encorajar nessa noite a buscar a Deus como você nunca buscou antes. Eu te encorajo nessa noite a dizer: Deus, eu quero mais de ti, mais da tua presença. Mais de ti, mais da tua presença. Mais de ti, mais da tua presença. Mais, mais. Acha aí onde é que é a sua casa, o seu lugar de descanso, o seu lugar de reposição, a sua família. O Senhor vai tocar a sua casa nesse momento, tocar a sua família. Comece a orar por eles, não espere ninguém orar. Comece a levantar a voz em oração. Comece a falar o nome das pessoas que moram com você naquela casa. Comece a abençoar cada um que mora naquela casa. Senhor, nós oramos pelas portas, pelas janelas daquela casa, Senhor, por uns umbrais. Que essa casa seja, Senhor, escondida em Ti, debaixo das Tuas asas, onde a peste não chega, Deus. Onde, Senhor, o mal não entra. Só o Teu Espírito. Nós clamamos agora pelas crianças dessa igreja. Nós oramos pelas crianças, Senhor, em nome de Jesus, das Tuas filhas. Oh Deus, guarda as crianças, esconde elas debaixo das Tuas asas. Deus, guarda os casamentos, esconde eles debaixo das Tuas asas, os relacionamentos. Nos leva guardada no Teu nome. Que essa unção alcance a nossa casa, a nossa família, no poder do nome de Jesus. Você pode aplaudir a Ele. Ele é o único digno. Ele é o único digno. Ele é o único digno de toda